Em estudos anteriores, nós vimos que o ser humano, quando foi criado, estava em perfeita harmonia com Deus. Mas a rebelião contra Deus trouxe pecado e morte ao planeta Terra. O plano de Deus, entretanto, sempre foi estar junto de seus filhos e desfrutar de profundo relacionamento com eles. Quando Adão e Eva pecaram, um animal foi morto, a fim de que eles recebessem vestes para cobrir a nudez resultante do pecado. Desde o surgimento do pecado, os adoradores de Deus realizam sacrifícios de animais que simbolizavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caim, Noé, Abraão e outros continuaram a prática de oferecer sacrifícios em altares. Porém, depois que os israelitas foram libertados do Egito, Deus lhes concedeu ou lhes deu instruções mais específicas sobre sacrifícios. Eles não mais seriam realizados em altares, mas em um local determinado. Disse Deus: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." No livro de Levítico, as cerimônias realizadas no santuário são descritas em detalhes. O santuário era dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. No pátio estavam localizados o altar de sacrifícios e a pia. No lugar santo havia um castiçal, uma mesa com 12 pães e um altar de incenso. Por último, no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança. Diariamente eram oferecidos sacrifícios no altar designado. Os pecados eram transferidos simbolicamente para o animal. Nesse caso, o sangue do sacrifício era borrifado no lugar santo diante de Deus. Dessa forma, o pecador era perdoado. A pessoa também era perdoada quando o sacerdote consumia a carne do sacrifício e, simbolicamente também, carregava os pecados. O sacerdote levava em seu corpo os pecados até o lugar santo. Os pecados apresentados a Deus pelo sacerdote eram perdoados. Uma vez ao ano, no dia da expiação, em hebraico chamado Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue de animais sacrificados. Nessa ocasião, o sumo sacerdote, o povo e o santuário eram purificados dos pecados. Esse era considerado um dia de juízo, pois Deus fazia separação entre os leais e os rebeldes. O santuário construído na terra era apenas uma representação do santuário que existe no céu. Ainda no Antigo Testamento, muitos textos falam sobre o santuário celestial. A partir desse lugar, Deus interage com seu povo na terra, ouvindo suas orações e livrando-o da aflição. Mais do que isso, de sua habitação celestial, Deus concede perdão ao seu povo. O Novo Testamento, principalmente a carta aos Hebreus, também fala sobre a existência do santuário celestial. Ali é dito que os sacerdotes do templo israelita servem num santuário que é cópia e sombra daquele santuário que está nos céus. Jesus entrou ali após a sua ascensão. Está escrito: Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro santuário. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Em visão, o apóstolo João contemplou o santuário de Deus que se acha no céu. Toda atividade realizada pelos sacerdotes israelitas era um símbolo do que seria efetuado por Cristo. A morte de Jesus na cruz foi o perfeito e completo sacrifício por nossos pecados. Por meio dela, somos aceitos por Deus e reconciliados com Ele. Mas depois de sua morte e ressurreição, Ele subiu ao céu para continuar sua obra de salvação. Depois de oferecer o sacrifício pelos pecados, o sacerdote entrava no santuário. O mesmo ocorreu com Jesus. Paulo resume sua argumentação com as seguintes palavras: "O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem." Assim como o sacrifício era o centro do santuário israelita, o perfeito sacrifício de Jesus é o centro de seu ministério no santuário celestial. É sua morte na cruz que torna possível que ele atue em nós e por nós. Nesse santuário, Jesus atua como mediador entre Deus e os homens, ou como advogado junto ao Pai. Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Através do ministério de Cristo no santuário celestial, recebemos todas as bênçãos espirituais, participamos do triunfo de Jesus, revelamos ao universo a multiforme sabedoria de Deus e somos vitoriosos na batalha contra o mal. A falar sobre Jesus no santuário celestial, Paulo fez e faz ainda hoje este convite. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim,
Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Chegar perto do trono de um rei, especialmente na antiguidade, era algo praticamente impossível. Mas Deus é um rei diferente. Ele nos convida a chegar perto dele, porque além de rei, ele é o nosso Pai e amigo.